E aí, já iniciou aí? Não? Vamos ficar de pé, vamos orar. Dar início a mais esse culto na presença do Senhor Jesus. Com o coração agradecido, como diz o salmista, né? Em todo o tempo louvando ao Senhor, rendendo graças a Ele, pois Ele é digno, pois Ele é o Salvador das nossas almas. Feche seus olhos e oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na Tua doce presença nós estamos aqui em família, na família do Senhor, com os nossos familiares também, intercedendo e suplicando o Espírito Santo de Deus pela Tua doce presença ao nosso meio, com os nossos corações quebrantados e humildes na Tua doce presença. Amado Espírito Santo de Deus, seja o Senhor glorificado aqui essa noite, pois a Tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Que o nosso coração esteja íntegro diante do Senhor e com muita fé no nosso coração, sabendo que o Senhor pode. O Senhor é o nosso sustentador, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. É assim que a Tua palavra nos garante isso, e por isso estamos firmes e nos gloriamos na Tua doce presença. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, consagramos esse culto e as nossas vidas, a vida de cada um dos Teus irmãos, na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos 103. Alguns têm esse texto já de cor e salteado. Eu gosto muito desse texto, para que a gente não saia não perca muito de vista aquilo que Deus tem feito por nós. O salmista vem nos orientando a olhar essas coisas aqui. Ele fala da misericórdia de Deus a respeito da vida dele, e ele diz assim, todos acharam? Salmo 103. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Olha o primeiro benefício: é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, quem cura todas as minhas enfermidades. Aqui está as suas, mas eu trago isso para a primeira pessoa, porque eu estou na leitura bíblica desse salmo, eu estou me corrigindo. Quando eu coloco a minha pessoa nesse salmo, eu estou colocando a minha alma nesse texto. Amém? Olha só o que ele diz: é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, quem cura todas as minhas enfermidades, e quem da cova redime a minha vida, e me coroa de graça e misericórdia. É Ele quem enche ou quem farta de bens a minha velhice, de modo que a minha mocidade se renova como a da águia. Amém? Será que as nossas almas conseguem ficar firmes nesse texto? Será que nós conseguimos colocar a nossa vida em obediência, em direção ao que o salmista está dizendo aqui? Será que eu tenho conseguido eu consigo olhar para esse texto e ter gratidão por essas misericórdias, e para mim que estou na nova aliança, pela graça redentora do Senhor Jesus Cristo, cabendo nesse texto, porque o salmista escreveu isso aqui e ele não tinha entendimento que o Filho de Deus viria e faria isso aqui por mim. Será que nós podemos ser gratos a Deus? Porque ainda que eu não veja na minha velhice farta de bens, a palavra de Deus pelo salmista dizendo: e farta de bens a minha velhice, de forma que Ele precisa renovar a minha juventude como a da águia, para que eu possa prosperar, como diz Salmo 128, não é isso? Se Ele vai fartar de bens a minha velhice, eu preciso estar com a minha mocidade. O meu dia de hoje, eu estou assim, quase beirando 50, falta algumas pétalas para chegar até lá, mas ainda me sinto jovem, moço, pronto para trabalhar, e sabendo que Deus é que cumpre isso daqui. Eu não sei o dia de amanhã com relação ao meu corpo, à minha saúde física, eu não conheço. Às vezes as coisas estão acontecendo aqui e as células estão trabalhando e modificando, e possa ser que amanhã eu esteja acometido de alguma enfermidade. Ele está dizendo: é Ele quem cura todas as minhas enfermidades. Ainda que eu não esteja vendo, que eu esteja com uma enfermidade, Ele está dizendo: é Ele quem cura todas. Ele diga assim comigo: todas. Diga com forte: todas. Pai, de uma unha encravada
a um câncer, Ele cura todas. Amém? Então, por isso que o salmista está dizendo, as misericórdias de Deus, eu poderia transformar isso aqui para mim, pela graça de Deus, porque eu não fui merecedor, né, Morones? Eu não fui merecedor disso, mas Jesus Cristo, nele, Ele me fez merecedor de conhecer esse texto e saber que a minha alma precisa bendizer ao Senhor todos os dias. Amém? Que a nossa alma possa bendizer ao Senhor, que agora nosso louvor, nossa adoração bendiga ao Senhor, para que nós possamos crescer e não vivermos uma vida murmurante. Muitas pessoas murmuram e questionam a Deus. Eu prefiro adorar a Deus. Eu prefiro não questionar, prefiro viver o que a palavra dele está dizendo, que Ele vai fartar de bens a minha velhice, de modo que Ele está renovando hoje os meus dias, como a renova da águia. Amém? O Ministério de Louvor está com a palavra em nome de Jesus. Paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fala aí, glória a Deus. Obrigado aí a toda a igreja. Eu agradeço todos os irmãos que confraternizaram hoje conosco pela manhã, né? Ganhamos bastante fralda hoje de manhã. Hã? Ah, é? Ah, glória a Deus. Deus é bom. Vamos encher este lugar com louvor e adoração. Amém? Sabe por quê? Porque o Senhor habita em meio aos louvores. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Diga assim comigo: vem, Senhor, e enche este lugar, porque aqui é lugar de louvor e adoração. Aleluia. Quando estou
Yure. Sacode o pó, traça o nó na garganta e grite ao Senhor. Liberdade, e grite ao Senhor. Eu sou livre, grite ao Senhor. Liberdade, e grite ao Senhor. Eu sou livre. Então canta assim comigo, ó. Correrei, e eu gritarei, e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Então eu correrei, e eu gritarei, e eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Então correrei, e eu gritarei, eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Eu aplaudirei ao Senhor no meio do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Existe uma história muito famosa de uma mulher samaritana que estava à beira de um poço e ela se surpreendeu quando um homem judeu falou com ela, porque esses dois povos não se comunicavam, não se falavam. E nessa conversa entre essas duas pessoas, ele falou de uma água a qual, se ela bebesse, nunca mais ela teria sede. Porque do interior dela fluiriam rios, jorrariam águas por todo o fim. E dessa forma ela não precisaria mais voltar àquele lugar. E ela falou ao Senhor: dai-me dessa água, para que eu possa beber e não volte a ter mais sede. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus não falava de uma água natural, mas Ele falava de um alimento espiritual. Ele falava da água da vida, Ele falava dele mesmo. Aleluia! O Senhor Jesus é a água da vida. É essa água da vida que está disponível aqui nesta noite, para nós bebermos e do nosso interior fluir rios de água viva que jorram para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tua
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, desceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pai Senhor, podeis sentar, amém, queridos? Que as suas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus, amém? Que essa fonte venha realmente transbordar em nossas vidas, não só hoje, mas para sempre e eternamente, amém? Porque essa é a certeza que nós temos, que Ele nos encontrou, essa fonte nos encontrou. E que a gente só está aqui para ser suprido mesmo. Amém? Dando continuidade ao nosso tema, né, do ano, alarga a tenda da tua habitação, estende-a, não a interrompa, finca bem as estacas, conforme Isaías 54. Né? Teve um ponto dentro desse desenvolvimento que nós estamos passando, que ele é, assim, no meu modo de ver, o ponto fundamental, que é justamente o reconhecimento da necessidade que nós temos. Reconhecer a necessidade me faz forte, presta atenção nisso. Quando eu reconheço a necessidade que eu tenho, eu me faço forte. Por quê? Porque eu vou ter que enxergar a minha fraqueza. Olha só isso. E as coisas de Deus, elas são meio loucas, né? Quando eu sou fraca é que sou forte, né? Eu me faço de louco para confundir os sábios deste mundo, né? Igual o apóstolo Baltazar falou hoje pela manhã, que o apóstolo Paulo falava de forma a tratar as pessoas que não eram tão experimentadas com leitinho, então ele se tornava aquela medida para aquela pessoa. Da mesma forma que ele se tornava sábio para os que são sábios, ou seja, eu tenho que reconhecer a necessidade que eu tenho para que Deus venha operar em mim. Enquanto eu não reconheço a minha necessidade, não há operação de Deus. Olha que interessante. Hoje nós estamos vivendo na nossa igreja um momento de expansão, de extensão, de alargamento, né? E isso quer dizer, particularmente em nossas vidas, eu não posso me impedir o crescimento que Deus tem em mim. Eu não posso impedir a prosperidade que Deus tem na minha vida. E eu sou a única pessoa que impeço isso. Quando eu impeço? Quando eu dou ouvidos
paradigmas, a sofismas, as coisas que vão me interromper no processo que Deus tem que fazer em mim. A gente é muito ágil em reconhecer a necessidade do outro e até em criticá-lo. Mas quando é pra gente reconhecer em nós o que nós precisamos, nós temos uma dificuldade, não é verdade? Porque nós nos achamos perfeitos demais. E é sobre isso que eu quero tratar essa noite. Ao passo que eu tenho que reconhecer a necessidade para que o poder de Deus atue em mim. Amém, queridos? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3. É um texto muito conhecido. Eu li esse texto aqui outro dia e desde então ele vem trabalhando comigo, né? Eu vou ler aqui a partir do versículo 14, mas o versículo chave é o versículo 20, tá? Aqui nessa tradução diz assim: por essa razão, Paulo orando, viu? Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Olha o que Paulo está orando aqui para a gente. Sem esse fortalecimento em Deus, a gente não reconhece necessidade nenhuma. Porque quando eu recebo fortalecimento em Deus na minha vida, presta atenção nisso, é que eu vejo tanto que eu sou fraco. É que eu consigo ver o tanto que às vezes eu estou até desvirtuado, fora de um caminho. Porque quando vem, sempre é assim, quando vem algo maior sobre as nossas vidas, quando vem algo maior, é que a gente enxerga o nosso estado atual e fala, eu preciso evoluir, não é verdade? Não é verdade? Não é assim? Eu vou dar um exemplo bem prático. Trabalhei toda a minha vida em empresa de médio e pequeno porte. Hoje eu estou numa empresa de grande porte. A exigência que tem lá não chega, onde eu trabalhei, não chega nem aos pés de onde eu estou hoje. Ou seja, eu tive que evoluir na minha vida profissional. Eu tive que fazer cursos e mais cursos. Eu tive que entrar numa dinâmica de uma empresa que eu não conhecia até entrar, que é surreal lá, na minha visão até hoje. Onde eu vi que toda a bagagem que eu tinha, que para muitos era uma bagagem nossa, a Raquel profissionalmente, de lá não valeu quase nada. Olha que coisa. Ou seja, eu tive que evoluir para me adequar. E a evolução é doída, porque nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, onde nós nos achamos bons. Não, eu já sei, já fui gerente, já fui não sei o quê, nossa, isso aí para mim vai ser fichinho. O que é um departamento de compras? Né? Enfim, então tudo em nós vai produzir evolução. E eu só consigo evoluir se eu enxergo a minha necessidade. Sem esse enxergar profundamente em mim, o poder de Deus não será operado em mim. Por quê? Porque eu não tenho o porquê esse poder operar. Eu já sou bom. Continuando aqui, vou ler novamente esse versículo. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Mediante o Espírito Santo no seu íntimo, não é no íntimo do seu irmão, é
no seu, tá? E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Enraizados. Eu fui, assim, Deus foi trabalhando comigo nesse texto de uma forma tão gloriosa que surgiam textos no meu cotidiano que tinham a ver com esses textos. Não textos bíblicos, textos seculares. Teve um texto que eu li que fala assim: prefira ser raiz do que âncora, porque a raiz te alimenta, a âncora te paralisa. Olha só que coisa interessante. Ou seja, quando eu estou enraizado, eu estou sendo alimentado. Quando eu estou ancorado, eu estou parado. E às vezes, no reconhecimento da nossa necessidade, nós estamos ancorados e não enraizados. Por isso que Paulo ora para que a gente esteja enraizado no amor de Cristo, porque somente no amor de Cristo é que eu consigo ter visão. Fora do amor eu não enxergo nada. Fora do amor eu vou enxergar um palmo à minha frente de coisas humanas, coisas mundanas, coisas que não pertencem ao reino. Amém? Enraizados no amor, tá? Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude. Ou seja, só quando eu enxergo, eu sou cheio, tá? Aí vem o nosso texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Tá? Então esse texto ele é muito claro no que diz a respeito de tudo que eu tenho falado aqui. Quanto mais eu estou aberto a enxergar a minha necessidade, quanto eu mais estou aberto a me colocar como fraco, mais o poder de Deus vai operar na minha vida. Mais vai operar. Quando eu me coloco num patamar onde eu já estou pronto, e ninguém na Bíblia, e ninguém que eu conheço na minha vida, que já faleceu ou que ainda está em vida, que eu tenho como exemplo na caminhada cristã, ninguém nunca falou que estou pronto. O único que falou foi Jesus Cristo, porque ele veio e cumpriu. Ele falou tetelestai, está tudo pago, conforme a ordenança de Deus, ou seja, foi o único, e que através dele nós temos a graça que vivemos hoje. Glória a Deus por isso. Então, meus amados, o que eu quero trazer para você hoje, você quer estender a sua habitação, você quer alargar a sua tenda, você quer ficar bem as estacas, você quer progredir na sua vida, se faça fraco. Até naquilo que você se considera forte. Porque somente assim, eu e você, a gente vai ter renovo do poder de Deus em nós. Só assim. Sem isso, o poder de Deus não é renovado em nossas vidas. Porque Deus não tem o porquê agir. Presta atenção. Deus não tem o porquê. Não tem porquê agir, não tem o poder de ação. E mediante a isso aqui, tudo que eu falei, eu comecei a ver as passagens de Jesus Cristo aqui na terra, a passagem de Jesus Cristo terrena, e todos os milagres que foram sendo consumados, né? Que foram relatados na Bíblia, porque eu creio que foi infinitamente mais do que isso que foi relatado, mas o que se conseguiu catalogar, né? Tem vários que me chamam a atenção. Um deles é a mulher sirofenícia, que está lá em Mateus, Marcos, todo o
evangelho tem, né? Eu peguei aqui, por exemplo, Marcos 7. Lá em Marcos 7 vai falar da mulher Sirofenícia, né? Que quando ela chegou perto de Jesus, ela gritava de uma forma. Gente, você pensa, lá a Bíblia relata que Jesus era seguido por multidão. Na hora que fala multidão, é multidão, não é pouquinha gente, não. Você imagina uma mulher fazer escândalo ao ponto de incomodar. Imagina você com 5.000 pessoas vão pôr por baixo. Todo mundo conversando em si, todo mundo andando, caminhando, né? Todo mundo igual aqui. Aqui a gente está num grupo de 30 pessoas, mas até menos do que isso. Se todo mundo for falar aqui e eu não tiver com o microfone, se eu não erguer a minha voz, ninguém vai entender o que eu estou falando. Você imagina um grupo de 5.000 pessoas conversando, indo atrás de Jesus. E essa mulher aprontando um escaracéu de escândalo, falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus, que com certeza estava lá na frente, os discípulos falar com Jesus: Jesus, por favor, atende essa mulher. Gente, tem hora que nós precisamos ser igual a ela. Tem necessidades em nossas vidas que são tão latentes, que se eu não resolver essa necessidade, eu prejudico outra pessoa. Eu prejudico a minha família, eu prejudico o local onde eu estou inserido. Essa mulher tinha uma necessidade, ela gritava, clamando a Deus pela salvação da filha. E uma coisa que eu acho interessante na dinâmica desse texto é a forma que Jesus a tratou. Tem gente que fala: Jesus foi severo, Jesus, né, foi, como é que fala? Bruto, né? Foi ríspido, sem educação, sem amor. Tem gente que fala que foi a primeira vez que Jesus não amou. Não. Eu adoro quando as pessoas falam assim comigo: Deus parou, Deus está em silêncio, Deus não está. Eu acho isso surreal, eu acho até engraçado, né? Quando as pessoas falam: tem hora que Deus cala mesmo. Deus não cala, você precisa de tratamento. É só isso. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu já falei algumas vezes aqui nessa igreja que a cultura sirofenícia, que era a grega na época, era a cultura mais elevada que existia nesses tempos. Então ela era uma mulher de alto porte. E eram pessoas naquela época extremamente altivas, extremamente arrogantes, extremamente cheios de si. Então o que Jesus fez com ela foi simplesmente fazer que ela reconhecesse a necessidade e trabalhar a fé que há nela. Na hora que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. Na hora que a Bíblia fala que quem tem fé tem que se chegar a Jesus e crer que Ele existe, é verdade. Não adianta eu ir atrás de um Jesus que eu não tenho fé. Não adianta eu ir atrás de Deus se eu não tenho fé que Ele vai resolver meu problema. É melhor que nem vá. Então Jesus trabalhou com essa mulher ao ponto de despertá-la profundamente, ao passo dela reconhecer que ela precisava desse milagre. Que se isso não fosse resolvido, ela teria uma destruição na família. A mesma forma foi o relato que o Anderson falou aqui da mulher samaritana.
Eu gosto de ver sempre o depois, do que acontece depois, né? Alguns textos a Bíblia fala o que aconteceu depois. Por exemplo, aqui fala da mulher Sirofenícia. Quando voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio havia sã sobre a cama, pois o demônio havia saído dela. Pronto, contou o depois, né? O que foi o depois da mulher samaritana? Gente, você pensa, hoje em dia é normal a pessoa ter 5, 6, 10, 20 divórcios. Hoje em dia é normal, isso não tem nada de escandaloso nisso, não. Entendeu? Eu tenho gente assim na minha família. E a gente ainda goza. Tu vai tentar de novo? Tu é corajoso, né? Ou seja, então hoje isso não tem mais escândalo. Eu tenho uma parente que eu falo, cara, tu é a mulher que mais crê no casamento. Que ela já tá no 3º. E eu falo, tu crê, bichinha? Tu é crente, né? Porque eu já tinha desistido há muito tempo. 2 não deu certo, vou tentar um 3º pra quê? Entendeu? Enfim, hoje é normal. No centro, por exemplo, eu vejo essa minha parente e falo assim, gente, é normal, né? Mas naquela época, essa mulher samaritana, ela não era tida como divorciada. Ela era tida como prostituta, que é totalmente diferente. Por quê? Porque lá ela tinha 5 e nenhum era dela. E ela encontrou na necessidade, por isso que eu estou falando necessidade, qual que era a necessidade dessa mulher? Ela ser reconhecida. Presta atenção, a necessidade dela era ela ser reconhecida por alguém. Olha só que coisa. Por isso que nós casados, nós temos que ter muito cuidado com isso. No casamento, o casamento em si é uma estrutura onde ela tem que ser tratada com muito zelo. Porque se o meu marido não me reconhece como esposa, danou-se. E se eu não reconheço meu marido como meu esposo, danou-se. E deixa eu te falar uma coisa, outro ou outra reconhece. Que aí é onde vem todas as coisas que a gente sabe o que acontece. E eu tô falando a realidade, eu não tô brincando aqui. Eu não tô falando aqui para ser bonito, não, eu tô falando a realidade. As disfunções no matrimônio é isso, a falta de reconhecimento e valorização da pessoa que está do seu lado. Essa é a mazela do matrimônio. O seu cônjuge nunca vai... Eu tenho certeza que se eu for conversar aqui com a Luciana Maurília das Neves, com a Jaqueline, que são mulheres que estão aqui, eu tenho certeza que se nós nos reunirmos, entendeu? E formos colocar critérios de coisas que nós achamos importantes no relacionamento conjugal, a primeira coisa que vai ter é o reconhecimento do ministério. Estou mentindo? A valorização do que eu sou na sua vida, meu amado esposo. E vice-versa. Isso é reconhecimento de necessidade. É o reconhecimento da necessidade matrimonial. Não é verdade? O reconhecimento da maternidade, do ministério paterno e materno. É o reconhecimento de quem o filho é. A autonomia que eu dou ao meu filho. Essa é a maior necessidade que meu filho tem. Não é necessidade de coisas materiais, não é necessidade de boas escolas, não é esse tipo de necessidade, isso faz parte, mas não é a necessidade. A necessidade é eu reconhecer que o meu filho precisa de autonomia para se desenvolver. E que autonomia é essa? Bênção. Meu filho, minha filha precisa ser abençoado
para ter o desenvolvimento necessário. Sem a bênção paterna e materna, nós ancoramos os nossos filhos. Como que é? Nós travamos. E muitas das vezes essa trava vem até do relacionamento conjugal. Eu conheço muitos filhos que falam para mim, pessoas da idade da Beatriz, que fez 18 anos hoje outro dia, esse ano. Fala assim: bispa, eu não tenho vontade de casar. Nenhuma. Aí você vai ver por quê? Porque o relacionamento dos pais não é relacionamento saudável. Ou seja, faltou autonomia conjugal para que a bênção chegasse do filho. Isso é necessidade. Quando a Bíblia diz lá em Mateus 6, eu creio que é Mateus 6, que a gente não tem que se preocupar quanto ao que há a ver de vestir, de comer, mas que buscar o reino de Deus. Quando Jesus falou isso, ele falou para a gente buscar essas coisas. O que nós temos necessidade, não o que nós precisamos para viver. Tá vendo a diferença? Às vezes nós nos perdemos buscando o que nós precisamos para viver e esquecemos do que nós temos necessidades para sermos quem Deus nos chamou para ser. Então, essa noite eu quero que você enxergue a sua necessidade. E continuando, aquela mulher samaritana, depois que bebeu da água, da fonte da vida, ela voltou e simplesmente evangelizou a região que ela morava todinha. E muitos vieram ter com Jesus, depois que a necessidade dela foi suprida, necessidade de ser reconhecida no que ela era, no valor que ela tinha. Essa semana vocês vão ter tarefa, viu? Porque além de enxergar as necessidades, vocês vão ter que valorizar as pessoas que estão do seu lado. Porque a necessidade do próximo é suprida através de mim. Olha que coisa. Por isso que eu tenho que estar muito bem resolvido com a minha necessidade. Porque se eu não estou bem resolvido com a minha necessidade, eu não consigo suprir o meu próximo. E eu não propago o amor de Deus. Viu que é uma conta bem lógica? Eu não estou bem resolvido comigo. Porque eu não estou bem resolvido comigo, eu não consigo amar o meu marido como ele deve ser amado e valorizado no ministério dele. E por causa disso, causa uma disfunção dentro da minha casa. Pronto. Eu não sou bem resolvida no meu ministério de filha, por isso eu não consigo dar autonomia para as minhas filhas. Causei uma disfunção dentro da minha casa. Eu não sou bem resolvida no meu ministério profissional, vamos dizer assim. Por causa disso, eu não consigo ser diligente com minhas coisas e acabo trocando de emprego o tempo todo. Pronto. Ou não cumprindo o que Deus tem para mim. Pronto, entendeu? Então, assim, tem certas coisas que eu tenho que reconhecer a necessidade que eu tenho. Outro dia eu estava conversando com a Ellen e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei assim: minha filha, você tem que reconhecer a necessidade que você tem. Se a necessidade que você tem hoje é essa, então faça. Faça. Ah, mas o que fulano vai... Não interessa o que fulano vai pensar, o que fulano vai dizer. É a sua necessidade em Deus. Ah, mas não interessa. Deixa... Semana passada, eu acho que foi semana passada que eu abri o culto. Não foi quando o Bispo Paulo pregou. Não, quando o Bispo Paulo pregou. Que eu falei aqui quais os barulhos que vocês estão ouvindo na sua área de ação.
Quais são os barulhos que vocês estão ouvindo? Esses barulhos muitas das vezes são acusações contra a sua necessidade para te bloquear. Não faça isso porque fulano vai pensar aquilo. Não faça isso porque Beltrano vai dizer aquilo. Gente, não interessa. Se é sua necessidade, Deus te chamou para suprir, para que você seja suprido. Entendeu? Deus te chamou para que você seja suprido. Entenda isso de uma vez por todas. Deus te chamou para que você seja suprido. Ao passo que você só tem que reconhecer a sua necessidade. Então reconheça suas necessidades. Reconheça as suas necessidades. Se torne fraco. Sai do pedestal um pouco. Sai do patamar que você se encontra um pouco. Desce um degrau. Porque no ato de você descer um degrau, Deus vai te fazer subir 10 de uma vez. Às vezes tem certos retrocessos na nossa vida, não retrocessos, né? Igual o apóstolo Baltazar já pregou aqui diversas vezes, tem certas, vamos dizer, entre aspas, pedras no nosso caminho, que te faz tropeçar é para frente, não te faz cair. Se a pedra for uma necessidade, resolva ela hoje. Amém? E para finalizar, para a gente já orar, eu quero que você abra sua Bíblia lá em... Aonde que era o texto lá que eu anotei? Que a gente conversou ali? É Romanos 5, isso. Lá em Romanos 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não se confunde. Aqui está falando, é porque eu tenho esse texto tão decorado que eu estou lendo de acordo com a tradução que eu tinha, tá, gente? Eu nem estou lendo aqui. Daí eu vou ler de acordo com essa tradução que eu tenho aqui agora. Então. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. É essa tradução que está dizendo aqui, tá? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Só até aqui. São textos que eu tenho decorado, então teoricamente nem precisa abrir a Bíblia. E eu também queria ler com os irmãos 2 Coríntios, no capítulo 7. Capítulo 12, versículo 7 em diante. Aqui vai falar do espinho na carne de Paulo. Aí eu fico pensando, se até Paulo tinha espinho na carne, quem sou eu para não ter uma mazela na minha vida de necessidade? Aqui, esse espinho da carne aqui de Paulo é uma necessidade que ele tinha, de ser suprido. Olha que coisa. Se até o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, se até o apóstolo Paulo tinha necessidade, quem sou eu para não ter? E reconhecia, e ainda foi escrito.
Olha isso. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, olha só, foi-me posto um espinho na carne, uma necessidade, tá, gente? Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na... Preciso falar mais alguma coisa? Nós temos que aprender a reconhecer a nossa necessidade hoje. Nossa necessidade de hoje. Qual a minha necessidade de hoje? Para que Deus possa supri-la. Se a gente for parar para imaginar, quantas e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ver Deus operando o poder dele em nossas vidas, por essa falta. Por essa falta de reconhecer que eu sou necessitado do poder de Deus operando em mim. O pastor Júnior, que infelizmente não está podendo vir muito aqui mais, porque está cuidando de uma igreja lá, e o Naí, ele sempre fala do publicano, né? Que ficava no peito. Seja propício a mim, Senhor, que sou pecador. Enquanto os fariseus, né, oravam diante de si mesmo, não diante de Deus, gloriando-se das próprias obras. Ser propício a mim, Senhor, essa noite. Ser propício a mim. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você feche seus olhos e visualize onde você quer chegar. Com certeza você tem um norte. Com certeza você sabe onde você quer chegar. Que esse desejo quem colocou no seu coração foi o Espírito Santo. Porque ele te mostrou o quanto você pode ser, o quanto você pode ter. Esse desejo não vem de nós mesmos. Todas as coisas grandiosas em nossas vidas vêm de Deus a nós. Não vem de mim a mim mesma. Vem de Deus para nós. E começa a enxergar também as necessidades que você precisa ser suprido para alcançar isso. E aqui eu não estou falando de necessidades materiais, necessidades que são fáceis de resolver. Aqui eu estou falando de milagres. Que aí transcende até às vezes o nosso entendimento, porque são curas e libertações que precisamos passar, que às vezes hoje ainda estão ocultas, mas que serão reveladas. Então eu quero que essa noite você visualize as suas necessidades e entenda que Deus só está esperando você enxergar isso para Ele operar o poder que Ele tem para operar através do Espírito Santo na sua pessoa. Alarga o espaço da tua habitação essa noite. Corrige o que é preciso corrigir essa noite. Reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E mostra para o Espírito Santo a sua fraqueza. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Seja propício a nós essa noite. Nós
estamos aqui, Senhor, reconhecendo as nossas necessidades diante do Senhor, trazendo isso como fraqueza, para que o seu poder fortalecedor opere em nós, transformando essa área de necessidade em milagre, porque é isso que nós cremos e que nós estamos prontos para receber, os milagres que o Senhor tem para nós, de acordo com as nossas necessidades que nós estamos te mostrando hoje, doce Espírito Santo. Seja propício a nós, supra a nossa necessidade essa noite, supra cada detalhe de cada um que está aqui essa noite e de onde essa palavra for chegar. Supra cada necessidade em cada detalhe. Que os seus filhos sejam cheios, repletos do seu amor. Que o vazio que ainda possa haver dentro seja completamente cheio nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Que a autoafirmação que os seus filhos precisam, que a autonomia que eles precisam para conquistar, seja liberada neles essa noite, em nome de Cristo Jesus. Para que eles não vivam mais por circunstâncias, nem por aparências, mas que eles vivam e mergulhados, imersos neste poder que opera milagres todos os dias. Espírito Santo, trabalha conosco, não só agora, não só aqui, mas durante toda essa semana, nos revelando todas as áreas de necessidade em nossas vidas, para que possamos experimentar cada dia mais do teu poder operador de milagres, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos? Então que você faça isso essa semana, tá? Liste áreas de necessidade, liste, seja ousado em listar. Da mesma forma que nós planejamos, né? O Morons e Luciano é mestre nisso, que nós planejamos as coisas, liste a área de necessidade. Porque isso é um planejamento espiritual. Para que o planejamento que nós almejamos aconteça mais rápido. Amém? Vamos orar agora pela nossa vida financeira? Amém, queridos? Aí eu quero que você... Eu quero que você também hoje examine a sua vida financeira e também veja onde você quer chegar. Veja onde você quer chegar. Outro dia eu estava pensando lá em casa, né, sobre vida financeira. É uma coisa que eu aprendi a não me preocupar. Aprendi às duras penas, mas aprendi a não me preocupar, né? E aí eu estava analisando certas coisas lá em casa, né, e vendo justamente as áreas de necessidades. E fiquei pensando, por que que eu não posso? O que me impede, né, Anderson? O que impede? Por que que eu não posso? Aí veio uma palavra, porque eu não creio. Pronto. Acabou. E é o que eu falei aqui hoje, vários textos que eu li. A falta do crer impede. Então eu quero que você apresente sua vida financeira aí. E também coloque aí as suas necessidades. Coloque até a sua forma de crer na sua vida financeira aí, porque eu tenho certeza que se você for analisar a sua forma de crer para a sua vida financeira, você vai ver que o seu modo de crer está fraco. E é uma área de necessidade. Alarga. Alarga. Alarga.
Eu vou falar profeticamente aqui uma coisa que eu acho que vai servir para muitos aqui, porque se tem uma coisa que tem nessa igreja é trabalhador. Que o Espírito Santo te dê inteligência para que você desenvolva no seu trabalho uma forma de multiplicar as riquezas sem se desgastar. Sem se desgastar. Escuta o que eu estou te falando, e eu estou falando sério. Que você desenvolva uma forma, que o Espírito Santo te revele uma forma de adquirir riquezas, multiplicar riquezas, sem desgaste, sem trabalho escravo. Em nome de Cristo Jesus. Eu te abençoo com toda prosperidade na sua vida financeira. Eu te abençoo com toda prosperidade na sua vida física, na sua saúde física, no seu corpo. Eu te abençoo com toda prosperidade nos seus relacionamentos. Eu te abençoo com toda prosperidade nos seus planos, projetos e propósitos de vida, em nome de Cristo Jesus. Amém? Podeis sentar um pouquinho, eu só vou dar alguns avisos. Quem trouxe algum valor monetário, depois pode deixar aqui. Tem o QR Code, apagou, mas tem o QR Code ali da nossa conta, que você também pode depositar, tá bom? A gente tem um visitante hoje, o Eric. Eric, querido, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Volte sempre, ele é o irmão do Victor, que aqui a gente tem, é irmão? É seu irmão? É mesmo, parece muito não, mas é irmão, é diferente, que a gente tem dois Vitor, tem o Vitor, que a gente chama de Vitor, e tem o Victor, né? Seja bem-vindo, volte sempre, viu? As portas sempre estão abertas, tá? A gente vai voltar com as 6 horas de oração no primeiro sábado do mês, né? Vai começar meio-dia e vai terminar às 18, né? Deus tocou no coração do irmão Idelson para ele ir para essa empreitada, então ele vai estar aqui, né? Provavelmente ele vai entrar em contato com vocês para suprirem a escala, né, irmão Idelson, com oração, amém? Então vocês estejam dispostos. Então vai voltar aquela programação que a gente tinha, só que mudou o horário. Antigamente a gente fazia das 14 às 20, agora vai fazer do meio-dia às 18, amém? Então que vocês estejam disponíveis, tá? Então a partir do início de setembro, primeiro sábado de setembro, dia 7, é isso? Dia 7 de setembro, né? Feriado, provavelmente vai ter muita gente que não trabalha no sábado, até quem trabalha no sábado provavelmente não estará trabalhando, então vem para cá orar, amém? Nós estamos com um propósito, junto com o apóstolo Baltazar, de oração, tá? Todas as quintas-feiras está vindo uma equipe para cá, para orar nos pedidos de oração. Está sendo distribuído esses folderzinhos, tá? Onde você pode escrever aqui seus pedidos de oração, tá? E colocar aqui. Tá vindo uma equipe que a gente está num propósito. O apóstolo entrou nessa com a gente, né? Porque ele quer voltar a estabelecer aqui o culto família no altar de Deus, tá? Então ele tá vindo para cá toda quinta-feira, no primeiro momento só para orar por esses pedidos junto com a equipe que ele levantou. Futuramente, dando tudo certo, a gente volta com um culto família no altar de Deus. Então não perca essa oportunidade de deixar aqui os seus pedidos de oração, porque nós temos uma equipe de intercessão poderosa aqui orando por você e pela sua família, amém? O seminário de mulher foi iniciado no dia 13, é isso? Vai para a segunda semana, né? Então, até essa semana, quem ainda não fez sua inscrição pode fazer. Está sendo todas as terças-feiras aqui na igreja, tá? Pode procurar a irmã Jaqueline. Hoje a irmã Rosineide não veio, mas tem a Maurílias das Neves. Vocês podem procurar elas, tá? E venha para fazer o seminário de mulher, tá? O seminário de homens está com inscrição aberta.
Amém, queridos? Quem quiser participar ou souber de um homem que vai participar, precisa participar, traga, tá? Para fazer esse seminário, fazer a inscrição ali na livraria. Tá? Então, provavelmente... Então, o seminário de homens vai iniciar na primeira semana de setembro. Amém, queridos? Então, vamos movimentar para trazer homens, tá? Para este seminário. O Heber disse que tem pelo menos uns 6 para trazer. Diz que vai agarrar os homens lá pelo pescoço, vai trazer. Então, tá bom, né? Graças a Deus. E vamos nos empenhar para isso. Amém? Domingo que vem nós temos um culto poderoso como esse. Já avisando que a Santa Ceia do mês de outubro, salvo engano, se alguém puder puxar a agenda do campo, mas a Santa Ceia do mês de outubro é Santa Ceia geral, tá? Então eu já vou começar a divulgar desde agora. A gente ainda tem a ceia de setembro, mas a ceia de outubro vai ser Santa Ceia geral novamente, tá bom? Temos também um encontro de casais. Eu queria pedir para os irmãos que fizeram a inscrição no encontro, que ainda não repassou o valor monetário, procura por favor a liderança e já passe o valor da inscrição, porque o encontro já é agora no primeiro fim de semana de outubro e o pessoal tem que precisa movimentar financeiramente para pagar hotel, pagar tudo que tem que ser pago, tá? Então, quem fez a inscrição e ainda não repassou o valor, por favor, procure a liderança lá e repasse. Amém? Mais algum aviso aqui? Não, né? Acho que está bem completinho. 13 de outubro, Santa Ceia geral, tá? Então, a Santa Ceia não será aqui na igreja. E aí, nós não temos culto. Nós vamos lá para o colégio, como sempre é feito, a Santa Ceia da gente. A escola já foi definida, vai ser o 6 lá em Taguatinga, lá debaixo do Atacadão Extra lá, né? Na QNL, tá? Vai ser lá, naquele local lá, amém? E o Anderson queria falar aqui um aviso. Nem um aviso, é um testemunho bem rapidinho. Tem muito costume de contar testemunho não, mas esse hoje tem que contar porque assim a igreja está participando de certa forma, de uma forma tão diferente e calorosa comigo, com a minha esposa, né? Nessa gravidez agora, que eu cheguei a falar hoje de manhã que a gente não se sente grávido, né? Sozinho, a gente se sente grávido junto com todo o campo, né? Com toda a igreja, né? E nesse espírito, nesse sentido, eu estendi, eu expliquei que toda vez que o Senhor me deu um filho, veio um grande pacote de prosperidade junto com o filho que o Senhor me deu, né? E dessa vez eu sinto que tá vindo uma grande bênção aí muito pra gente, e a igreja estando grávida junto conosco, eu estendo essa bênção para todos vocês, meus irmãos, né? Toda essa bênção de prosperidade, de provisão, relacionamentos curados, toda sorte de prosperidade em todos os sentidos para todos vocês, né? E ocorreu algo inusitado hoje. A gente chama inusitado porque é outro nome para dizer milagre, né? Para se chamar milagre. Eu ainda vou conversar com a irmãzinha lá hoje de manhã, ainda para saber o que foi que ela colocou no meu bolso, na mão da minha esposa. Eu ainda vou conversar com ela, mas minha esposa, das últimas vezes que eu questionei ela falou para eu acreditar nela, né? E eu ainda fiquei questionando, dessa vez eu não vou cometer esse erro. Então é melhor eu acreditar no que a minha esposa está me falando. Teve uma irmãzinha, de várias e várias pessoas abençoou a gente, né?
hoje. E teve uma irmãzinha no final, né? Que chegou na gente hoje e abraçou a Deise. Eu não sei se vocês lembram dela hoje de manhã. Tanta gente, né? E essa irmãzinha começou, a Deise chorou, né? Você lembra dela? Ela chegou e falou: irmã, eu só tenho isso aqui. É pouco, mas é a minha semente para vocês, abençoa. E entregou R$2 na mão da Deise, né? Aí falou que o testemunho tinha impactado ela muito e tal, etc. E Deus abençoou. A Deise abençoou ela e falou prosperidade para você e tal. Vamos todos no mesmo espírito, nesse mesmo espírito aí de gravidez. A luz vai vir sobre muitas coisas e tal. E conversamos ali um pouco e a Deise pegou esses R$2 e colocou no meu bolso, né? Aí, hoje, após sair de lá hoje de manhã, quando eu fui para a casa da minha sogra para almoçar lá, e a Deise falou assim, eu falei assim: Deise, cadê o dinheiro e tal para guardar na carteira? Aqui, falei para ela: eu coloquei no seu bolso aí, né? Aí eu tá bom, pega minha, eu tava dirigindo, eu falei: pega minha carteira aí e que eu vou pegar o dinheiro que você guarda na minha carteira. Aí eu enfiei a mão no meu bolso assim, tirei, aí era R$100, né? Aí eu não era R$2 que tava, é R$2 que eu coloquei no seu bolso. E da onde que apareceu esses R$100? Aqui, ela, antes, eu juro pra você que era R$2, eu coloquei R$2 no seu bolso. Aí eu não é possível que será que eu tô ficando doido ou o que aconteceu? Não sei, mas aí eu, mulher, vamos entender isso como uma multiplicação, então, do Senhor para a nossa vida. Vamos entender. E assim, eu nunca tinha passado uma situação assim, sabe? Na hora eu fiquei branco, porque mas é sério, porque eu nunca tinha passado assim. Já passei várias experiências, mas essa assim, desse jeito assim, com questão financeira, com semente, com dinheiro, nunca tinha passado. Aí ela antes, olha pra mim aqui, eu coloquei R$2 no seu bolso, eu coloquei R$2, falou desse jeito pra mim. Aí eu acredito em você, não vou quem sou eu pra duvidar no que você tá falando? E a irmã, tanto se comprova porque a irmãzinha chegou e chorando e falou: irmã, eu só tenho isso aqui para semear na vida de vocês, é tudo que eu tenho aqui nesse momento para semear na vida de vocês. E deu os R$2 e colocou na mão da Deise. A Deise olhou e colocou no meu bolso na hora de manhã. E assim que a gente saiu de lá, no meio do caminho, enfiei a mão no meu bolso e sai R$100 no meu bolso. E aí eu ainda mexi aqui ainda de novo, para ver se não tinha mais papel aqui dentro, e não tinha mais nada, só tinha balinha. Rapaz, no final do culto aqui eu vou ficar aqui assim, ó. Aí vocês vêm e colocam para ver se... Então, eu ia esperar e conversar com a irmã, né, lá da igreja. Mas aí eu pensei no que a minha esposa me falou hoje, né? Aí eu vou contar logo isso e compartilhar desse mesmo espírito de fé com a igreja, com os meus irmãos. Para que serve prosperidade na nossa vida? É que nem a bispa pregou aqui, né? Paulo, ele por receber grandes revelações, ele não ousou sair: eita, eu sou o cara que recebe revelação. Não ousou sair falando assim. Tanto, nesse mesmo capítulo aí, ele fala dele na terceira pessoa. Ele, eu conheço um camarada aí que
que foi ao terceiro céu, fez isso, para vocês terem a ideia do jeito que Paulo estava agindo, para ele não se gloriar em si mesmo. Então, para que serve prosperidade na nossa vida? Para a gente sair desse... Não, prosperidade serve para a glória do Senhor na nossa vida, para o nome dele ser glorificado na nossa vida. E é isso que eu desejo para todos vocês, meus irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês, com toda sorte de bênçãos, seja na vida financeira, na vida matrimonial, na família, ali, em todos os sentidos. Eu quero que você seja mais do que bem-aventurado, mais do que feliz em todas as coisas. Amém? É isso. Amém? Vamos nos colocar de pé para encerrarmos nosso culto. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero te enviar para essa semana. Eu tenho o hábito de fazer isso e eu não vou perder esse hábito porque eu confio muito na palavra do envio. Então eu vou te enviar para uma semana de bênção, porque a sua semana é uma bênção. E eu vou te enviar para que você colha o fruto da palavra que foi ministrada. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, eu envio seus filhos para essa semana que se inicia hoje, para uma semana de bênção, de prosperidade, em nome de Cristo Jesus, e que eles colham o fruto dessa palavra que foi ministrada hoje, de todas as bênçãos que foram ministradas na vida deles, em nome de Cristo Jesus. Que a paz, que o amor e a consolação do nosso Deus esteja com vocês, por onde vocês forem, em nome de Cristo Jesus. Amém? Abraça seu irmão, desejo uma semana abençoada para ele, e o nosso curso está encerrado em nome de Jesus.